Eu quero ler uma palavra com vocês. Que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 32. No versículo de número 29. Vamos ler o 26 em diante. 32 e o 26 de Gênesis. Então o homem disse: deixe-me ir, pois rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por favor, diga como você se chama. E Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Glória a Deus. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Toma o seu assento, irmãos. Fique glorificando ao Senhor, porque Deus tem uma bênção para nós nesta noite. Vira para o teu irmão, para a tua irmã que está ao teu lado, e diz: nesta noite o Senhor tem uma palavra para você. Nesta noite o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Jacó, nós vemos que foi uma vida, que ele teve uma vida bem conturbada, uma vida cheia de problemas. Ele foi um camarada muito esperto. Ele foi uma pessoa que ele queria, a bênção a todo custo, que ele não tinha direito, mas ele queria. Fez trapaçagem, fez coisas erradas, fugiu, foi embora, mas o Senhor tinha um plano na vida de Jacó. O Senhor tinha um plano para mudar a história dele. E o Senhor Deus queria o abençoar. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, às vezes, fazem muitas coisas erradas na vida. E muitas vezes as pessoas ficam se culpando depois, por que eu fiz isso e mais aquilo, e muitas vezes olham para trás e não se perdoam totalmente. E o Senhor diz que quando nós aceitamos o Senhor e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor ele lança lá no mar de esquecimento, e ele não se lembra mais. Quando nós realmente nos arrependemos de coração, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Quando Jacó, ele tem a vida, uma vida já de jovem ali, já estão sendo formados homens, e Esaú vai para o campo, caça, era um homem de caça, e Jacó era aquele menino que sempre ficou mais com a sua mãe, sempre junto com a sua mãe, e a sua mãe o protegia demais.
dava proteção totalmente para Jacó. E Esaú era mais livre. Esaú era, né, ele ia para o mato, ia para o campo, caçava, trazia caça, era muito mais independente. E Jacó era aquele jovem que ficava mais junto com sua mãe. E a promessa, o primogênito, embora eles eram gêmeos, né, mas ele saiu, Esaú nasceu primeiro, e depois Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Então, quem tinha o direito de primogenitura era Esaú. O que tinha o direito a ser abençoado era Esaú, e não Jacó. Mas Jacó ele sempre planejava e pensava: eu vou ter que conseguir essa bênção para mim. E certo dia Esaú vem do campo, cansado, vem, né, faminto, né, e Jacó estava fazendo aquele prato, aquela comida, né, a lentilha, né, e ele disse: me dá um prato de lentilha para mim. E ele disse: eis a minha oportunidade. Agora eu vou usar da minha astúcia. Agora eu vou usar e eu vou comprar a bênção. Ele disse: olha, eu só te dou se você vender a tua primogenitura. Se você me dar o direito para mim, aí eu te dou o prato de lentilha. Sabe, irmãos, aquela troca, né? Aquela troca hoje tem muito disso, né? Se tu me fazer tal coisa, eu também faço tal coisa, né? E se não, não, né? Hoje nos partidos políticos existe muito disso aí, troca de favor, existe aquilo, né? No Congresso lá, vamos fazer uma emenda, temos que fazer uma votação, mas nós vamos largar tanto valor para vocês aí, para, né, trabalhar no partido de vocês, e vocês vão, né, fazer essa troca. E assim é. No partido político, infelizmente, é assim. É assim. É dessa maneira que funciona. E muitas pessoas também usam disso aí, né, irmão? Se você me der tal coisa, se vai se me recompensar, se eu vou ser abençoado, tudo bem. Se não, não tem jeito. E ele usou com aquilo ali, disse: se tu vender a primogenitura, eu te dou o prato de lentilha. Caso contrário, meu irmão, pode passar fome, né, e necessidade aí, porque não vou te dar. Pode, como você disse, está morrendo de fome, você vai morrer de fome, que eu não vou te dar esse prato de lentilha. Ele disse que estava muito saboroso aquela lentilha, e ele disse: que me serve a minha primogenitura? Que me serve a minha bênção? Para que eu quero? Né, eu estou pronto a morrer de fome, estou com uma fome tremenda aí, me venda de uma vez e me dá esse prato de lentilha. Então, né, vamos fazer o trato. Me vende a primogenitura? Vendo. Não é mais tua? Não. É minha? É tua agora. Então está aqui. O prato de lentilha é teu e a bênção agora eu tenho direito. Usou de astuta. Não, muitas vezes, né, as pessoas também, né, muitas vezes na igreja, muitos irmãos, muitas vezes trocam a bênção de Deus por um prato de lentilha aí no mundo. Trocam por qualquer coisa as bênçãos de Deus. Isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui, depois Deus me abençoa, depois eu volto para Deus, e muitas vezes trocam a bênção de Deus pelas coisas do mundo. Mas, passado algum tempo, ele tinha o direito agora, né? Não direito por Deus, mas direito que eles fizeram. Chega o tempo lá, né, Isaac já estava velho, já estava, né, não enxergava mais, chama o seu filho Esaú e diz: Esaú, tu é o primogênito, né, já estou indo, né, eu tenho que logo partir, né, não vou ficar mais nesse mundo, os meus dias já estão contados. Ele sabia, né? Ele disse: eu quero te abençoar, mas prepare uma caça primeiro para mim, que eu vou, daí eu comer e eu vou te dar a bênção para ti. E ele pega e sai. E nesse momento, a mãe deles, né, Rebeca, ela ouve a conversa e chama o seu filhinho predileto, né,
que isso não deve ter nas famílias, né, irmãos? Esse é mais queridinho, esse é meu, esse é teu, né? E ela diz: Jacó, acontece assim, 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 teu pai vai dar bênção hoje para o teu irmão. E tu comprou a bênção. Ela sabia da trapaça, né? Ela estava a par de toda a trapaça que ele estava fazendo. Mas ela passava a mão por cima. Você vai pegar a bênção para ti, mas como, minha mãe? Não, você vai preparar o prato, né, porque teu pai quer, mas de que jeito, minha mãe? Né, eu não tenho pelo, meu irmão é peludo, e ela deu toda a explicação, né, e ela disse: não tem problema, pode deixar que eu vou dar um jeito, vou matar um cabrito, você vai botar as roupas do teu irmão, vão botar a pele desse cabrito em você. E Esaú devia ser muito peludo, né, porque botar a pele de um cabrito, né, ali para ele, para o pai, ele apalpar e ver que era, né. E ele disse: e eu vou fazer desta maneira. E vai dar certo, não se preocupe. Será, minha mãe? Será que vai dar certo? Vai dar certo, pode fazer. Usaram de trapaça os dois. E chega lá e engana o pai. E o pai ainda velhinho, né, não enxergando mais, sua voz já embargada, né? E ele diz: mas quem é você? Ele disse: eu sou seu filho Esaú. Ele mentiu. A mentira não procede de Deus, irmão. Ele mentiu. Mas tu é. Mas não, tu não é. Tu não é Esaú. Sou sim, meu pai. Sou. Pode me poupar. O pai dele parece ser com ele mesmo. Né? Botou o perfume, botou a roupa dele, tudo, né? E o pai disse: tá bom, né? E enganou o pai. E o pai chega e abençoa, né? Ele leva comida para ele, come, e ele dá bênção para ele. Quando ele recebe a bênção, sai dali, chega Esaú e diz: meu pai, está aqui, meu pai, já preparei, está aqui a comida para o senhor. Ele disse: como assim, meu filho? Sim, Deus me abençoou, né? E eu está aqui, ó. Né? Ele disse: não, mas quem então veio trazer para mim? Quem veio? Eu já dei a bênção. E ele caiu, né? Como nós dizemos, caiu a ficha, né, para ele. Ele disse: é meu irmão trapaceiro, é meu irmão que me enganou, foi ele que viu, né, a conversa, e ele foi na frente. E o pai dele disse: olha, meu filho, eu abençoei ele já. E ele chora e implora pela bênção. Não tem mais nenhuma bênção para mim, meu pai. Nenhuma só, meu pai, para mim. Irmãos, muitas vezes as pessoas que recusam as bênçãos de Deus, não dão valor para aquilo que Deus dá, muitas vezes lá depois vão chorar amargamente, né? Porque recusaram a bênção do Senhor. Esaú persegue Jacó, Jacó foge e vai se encontrar com quem? Com seu tio, que também era ligeiro, mais ligeiro ainda que Jacó. Né? Ele vai para lá, né, para Labão, passa um tempo lá com ele, mas lá no caminho, quando ele indo ali, ele tem já está cansado, né, dorme ali, bota uma pedra como travesseiro, e ele tem uma visão, que os anjos desciam e subiam numa escada ali. E ele, quando ele acordou, ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu vou colocar esse nome nesse lugar, que é Betel, casa de Deus. Lugar de luz. Vou colocar esse nome. E colocou Betel. E ele disse: se o Senhor me abençoar, ele fez mais uma troca. Agora ele faz uma barganha com Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar. Ele não disse assim: ó, eu vou para lá, Senhor, eu vou voltar e vou, né, vou fazer tudo para o Senhor. Né? Mas ele disse: se o Senhor me abençoar e eu retornar para a casa dos meus pais em paz de novo, aí, Senhor, eu vou te servir. Aí, Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Muitas vezes nós fizemos prova dessa maneira com Deus. Se o Senhor me abençoar,
eu vou ser fiel, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou dizimar, eu vou ofertar, mas se não, Senhor, nada feito. Ele fez mais uma barganha com Deus, né? Se o Senhor me abençoar. Mas ele tinha, irmão, que pagar o preço. Ele tinha, né, pela sua rebeldia, pelo seu pecado, pela sua mentira, por tudo que ele estava fazendo, né, ele tinha que pagar o preço. Irmão, Deus sempre nos perdoa, sempre vai nos perdoar dos nossos pecados. Mas todo pecado tem uma consequência, todo pecado. Nós vamos pagar o preço. Ele chega lá, né, e ele, né, chega ali no seu tio, Labão, para trabalhar, e ele faz uma proposta, né, entra num acordo, e ele diz, então, meu tio, eu trabalho 7 anos pela sua filha. Então, 7 anos, eu trabalho, e daí o Senhor me dá a sua filha, Raquel, em casamento. Passou-se os 7 anos, a Bíblia diz que passou rápido, né, porque ele amava muito Raquel. E quando chega no dia do casamento, não sei qual é a maneira, como que foi, que Labão enganou Jacó. Eu acho que eles, né, beberam um pouquinho demais ali, né, porque na hora, quando foi para a tenda que eles iam lá, na noite de núpcias deles, né, Jacó, que já estava meio alegre demais lá, né, não viu que era Raquel, né, era Lia que estava lá. No outro dia ele olha, acorda e vê Lia que está ali. Ele diz, chega para o seu tio e diz, como que o senhor me enganou? Né? Eu trabalhei por Raquel, não por Lia, o senhor me dá Lia. E ele diz, não, daí ele tem aquela história toda, não é assim, meu filho, pois é, né? Aqui na nossa região, nossos costumes, a mais velha tem que casar primeiro e tal, mas trabalha mais um tempo para mim, né? E ele era mais esperto que Jacó. Trabalha mais um tempo. Mais 7 anos. Eu te dou Raquel, então. E ele trabalhou mais 7 anos, né, pela Raquel. Só que durante aquela semana, né, lógico que naquela semana mesmo, Labão deu já a Raquel para ele. Mas ele tinha que pagar a dívida, né, 7 anos trabalhando. E ele ficou ali 20 anos trabalhando para o seu tio. Mas durante esses 14 anos que ele pagou toda a dívida, diz que foi mudado várias vezes o seu salário, não para melhor, mas para pior. E diz que Labão queria tudo a ovelha, né, se fosse morta ele cobrava, se fosse roubada, de qualquer forma lá, ele descontava tudo. E o Senhor olhou ali para Jacó. Lembrou da promessa que tinha aos seus antepassados, Abraão e a Isaac. E ele queria fazer uma nação. E ele muda a sorte de Jacó. O Senhor muda, né? O Senhor dá uma visão para ele. Mostra para ele a maneira como ele deve fazer. E Deus ia o abençoar. E durante, irmãos, esses 6 anos aproximadamente, né? Seriam 14, 6 anos, ele enriqueceu. Ele ficou rico pelas promessas de Deus. Deus deu uma visão, deu uma estratégia, e ele aceitou, ele viu, e ele colocou em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora Deus estava trabalhando na vida dele. E quando termina, né, quando ele vê que o seu tio vai querer lograr ainda ele, né, ele pensa assim, o meu tio ele não vai me deixar embora, ele vai ficar com meus filhos e as minhas mulheres ainda aí, ó, e eu vou trabalhar o resto da vida para ele, e então eu vou fugir. E ele foge. Ele não dá nem notícia para o teu tio. Ele diz, ó, né, não chega lá para o teu tio, ó, nós vamos embora, não vai dar mais certo, eu vou. Não, ele pega e ele foge. Ele reúne as suas mulheres, né, Lia e Raquel,
e diz, nós vamos embora. Suas mulheres concordaram com ele, é verdade. Meu pai é isso, meu pai é aquilo e tal, né? Nós vamos com você, né? Vamos embora então. Fugiram. Ele saiu fugido. E além do mais, Raquel pega e rouba os ídolos do seu pai. Rouba os deuses do seu pai, que o seu pai o adorava. E ela pensa, eu vou levar comigo, e esse aqui é meu Deus, e eu vou servir lá onde eu for. Pega a estatuinha lá e leva embora, né? E leva com ele. E quando Labão dá falta deles e dos ídolos, ele sai atrás. Sai atrás de Jacó. E alcança Jacó. E ali eles entram em conversa, né? Uma afronta, uma discussão. E Jacó dá explicação para ele, né? Entra num acordo. Ele diz, então, tudo bem. Mas por que então que tu roubou meus ídolos? Ele acusa Jacó. Irmãos, eu sempre digo assim, ó, que quem foi que matou Raquel? Raquel depois morreu, né? Ela estava grávida de Benjamim, né? Ela já tinha ganhado José, depois, né, teve Benjamim, no parto ela morreu. Mas quem matou Raquel? Irmãos, eu sempre digo assim, ó, cuida com as palavras que nós proferimos. Cuida. Porque olha bem, quando Labão pergunta, por que você roubou meus ídolos? Ele disse, eu não roubei. Ele tinha certeza que ele não tinha roubado. Eu não roubei. Ninguém roubou teus ídolos. Rapaz, ninguém pegou nada. Se você encontrar alguém com os teus ídolos e essa pessoa, morra. Que essa pessoa não viva. Essa pessoa que for encontrado os ídolos, né? Ele tinha certeza que ninguém ia, né, colocou a mão no fogo pelas suas mulheres, pelos seus filhos, por todos. Ele disse, não, ninguém mexeu. E se alguém pegou o teu ídolo, que essa pessoa seja morto, aqui na nossa frente mesmo, pode morrer, pode matar. Essa pessoa não viva. E Raquel usou de astuta e disse, meu pai não se importa de eu levantar aqui não posso sair daqui, eu estou com os costumes das mulheres e tal, né? E eu não posso sair daqui. E ela tinha escondido, né? Nos vestidos ali estavam os ídolos do seu pai. E quando eles vão, né, depois seu Labão entra num acordo com eles ali, libera eles, vão embora, faz um acordo de paz, está tudo bem então, tudo tranquilo. E ela leva os ídolos junto do seu pai. E quando eles vão indo, ele diz, eu tenho que me encontrar com meu irmão, eu tenho que fazer as pazes com meu irmão. Meu irmão quer me matar, e eu estou indo em direção à terra dele. Eu tenho que achar uma maneira de me consertar com meu irmão. Deus já estava trabalhando no coração de Jacó. E eles passam, né? E quando alguém vem dizer para ele, olha, teu irmão também está vindo ao teu encontro. E ele vem com uma galera lá, vem com muitos homens junto com ele. E ele está vindo ao encontro de você. E Jacó, ele se assustou, né? Ele disse, então vou mandar um presente para ele. Mandou vaca, mandou ovelha, mandou camelo, mandou muitos presentes para Esaú, para aplacar a fúria de Esaú. Porque Esaú queria matá-lo. E ele vai, agora é quando ele chega no val de Jaboque. Ele pensa consigo, eu vou mandar todos os meus primeiros. Passou tudo, né? Passou as mulheres, passou os filhos. E disse, vão na frente, eu vou ficar. Eu vou ficar e eu vou ficar orando aqui. Eu vou buscar a Deus. Eu vou ter que me consertar com Deus aqui, porque o meu irmão está vindo ao meu encontro. E o que vai ser de mim? Eles vão me matar.
e eu vou me consertar com Deus. E ele vai ali, irmão, nesse momento é que nós temos que ter, muitas vezes temos que ter um momento a sós com Deus. Momento de nós entrarmos no nosso quarto, entrarmos num lugar secreto e orarmos e termos um encontro com Deus. E ele passou todos e ele foi orar ao Senhor. Eu creio que ele estava clamando a Deus, pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus pecados ali. Deus estava trabalhando na vida dele. E de repente, aparece um homem na sua frente. Era noite, uma noite escura. E ele luta com aquele homem. Ele vê aquele homem e pensa assim, esse aqui deve ser alguém que o meu irmão mandou para cá. E ele começa a lutar, luta, né? E eu acho que Jacó brigava muito bem, né? Se defendia muito bem ali, e diz que lutaram a noite toda com aquele homem. E quando estava raiando o dia, né? Ele conseguiu ver o homem. E o homem pergunta para ele, né, o anjo do Senhor, né, mas ali diz, era um homem que estava ali. O anjo do Senhor pergunta para ele, como que é o teu nome? Ele disse, é Jacó. Recém que eles começaram a se conversar. Até então era só, né, nem perguntaram por que eu estou brigando, por que é você, quem? Não, simplesmente se defendendo e brigando. Né, mas o anjo perguntou, como é teu nome? Ele disse, é Jacó. Traduzido, enganador, usurpador, trapaceiro. E era tudo o que era na vida de Jacó. Realmente, tudo, a sequência que houve na vida dele, o seu nome levou a tudo isso aí. E o anjo do Senhor disse para ele, tu não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutasse com homens e com anjos, e com Deus, e prevaleceste. Não se chamará mais Jacó, mas sim é Israel. E aí sim ele pergunta, e o seu nome como é que é? Ele disse, nem pergunta, nem queira saber o meu nome. Né? Tem alguma tradução na Bíblia que diz assim, porque ele é maravilhoso. Né? Ele disse, por que pergunta pelo meu nome? E ele disse, então, me abençoa, eu não vou te soltar. Né? Ele se agarrou no anjo e disse, eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E o anjo pegou e o abençoou, trocou o nome dele, né? Mas deslocou a coxa dele. E diz que Jacó ficou o resto da vida mancando. O resto da vida ele mancou para saber que Deus tinha tocado nele. Ficou o resto da vida. Ele mancava. Né? Porque o anjo o deslocou. Né, para ele saber que ele tinha uma marca, né? Deus o tocou, e toda vez que ele lembrasse daquilo ali, ele sabia, é Deus, eu lutei com Deus. Né? E ele botou aquele lugar Peniel, porque ele disse, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu vi Deus face a face. E a minha vida foi poupada. Irmão, muitas vezes nós passamos por lutas, tribulações, muitas vezes por dificuldade, muitas coisas. Nós erramos, né? Erramos e muitas vezes nós não pedimos perdão, não nos consertamos com Deus e muitas vezes nós pagamos pelo preço. Muitas vezes pagamos a consequência dos nossos erros. E mesmo nós se humilhando ao Senhor, Deus ele dá uma marca para nós, para você lembrar que aquilo ali você fez errado. E Deus te poupou a tua vida e te abençoou. Ele sai dali e ele encontra com seu irmão. A vida de Jacó já foi mudada, a vida de Jacó já foi poupada. Deus agora trabalha no coração do teu irmão. E quando ele pensa, meu irmão vem para me matar, né? O que eu faço? Né?
Mas ele disse, a minha vida agora eu entreguei nas mãos de Deus. Em outras palavras, seja o que Deus quiser agora, né? Seja o que Deus quiser. Até então ele lutou com as forças, mandou presente, fez tudo para o seu irmão, né? Mas agora ele diz assim, Senhor, tudo está nas tuas mãos, tudo. Entregou nas mãos de Deus. E o Senhor trabalha no coração de Esaú. Tira aquele rancor, tira o ódio que ele tinha, né? E quando eles se encontram ali, né, eles se encontram agora como irmãos, realmente. É porque Deus, né, trabalhou na vida dos corações daqueles dois homens. Diz que Jacó se humilha, se prostra 7 vezes perante o seu irmão. A humilhação. Ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que todo erro, né, foi ele que causou toda aquela tragédia, toda aquela o ódio que seu irmão sentia por ele. Ele sabia que ele era errado. Mas ele se prostra e pede perdão para o seu irmão. E ele, o seu irmão, disse, não, vem cá, meu irmão, tu está perdoado, né? Se abraçam, né? Se conversa alguma coisa ali, né? A mãe dele já tinha morrido, né? E então eles vão, né? Cada um segue pelo seu caminho. Esaú diz, não precisa me dar os presentes, fica para você. Ele disse, não, meu irmão, Deus me abençoou, Deus me prosperou, esse presente é teu, não recuso. Irmão, tem muitas vezes que às vezes as pessoas dão um presente para alguém e a pessoa diz, não, eu não quero, meu irmão, não precisa, né? Aceite o presente, irmão, porque aquela pessoa que está dando aquele presente, ela vai ser abençoada também. Aceite, né? Eu já recebi presente de muitas pessoas, né, que às vezes, né, era, né, a gente via que aquilo era de coração realmente. A gente pensava, mas meu irmão, não, isso pode fazer falta você, não. Não, aceite, irmão, porque Deus vai prosperar aquela pessoa, Deus vai abençoar, né? Amém? E assim eles foram, ele disse, então aceita o meu presente. Ele disse, tudo bem, eu tenho demais, né? Mas eu vou aceitar então. E ele aceitou o presente. E quando eles saem, vão, cada um para o seu caminho, ainda no deserto, a Raquel, ela morre. No momento em que ela dá a luz, a Benjamim, ela morre. Ainda jovem, nova, né? Por quê? Por que ela morreu? Irmãos, Jacó lançou uma palavra, né, e disse, quem tiver os ídolos, que morra. Mas mesmo assim, antes disso, antes dela morrer, ele faz uma reunião com as suas esposas, com seus filhos, e diz, nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Nós vamos, a partir de agora, a nossa vida vai ser mudada, vai ser transformada. Nós não vamos viver no erro, não vamos viver na idolatria, nem na mentira, nem nas trapaças, nada disso. Tudo vai ficar para trás. Vocês têm ídolos e não têm? E ela disse, realmente, os ídolos do meu pai estão aqui comigo. Ele sabia daí que ela tinha. Então traga para cá. Eles trouxeram, ele quebrou tudo, né, destruiu os ídolos e fizeram um concerto com Deus. Mas depois do concerto, passado o concerto, né, ela, né, se consertou com o Senhor, com Deus, e depois, quando ela foi dar à luz a Benjamim, ela morreu. Irmãos, todo o nosso erro, tudo tem uma consequência. Tudo tem nas nossas vidas. Vamos procurar fazer o correto, o certo, para nós não pagarmos o preço depois. Muitas pessoas, né, irmãos, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, a pessoa diz, não, mas eu não quero fazer, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. E muitas vezes paga seu preço. E muitos que estão ao nosso redor pagam o preço também. Foi como foi o caso de Jonas, quando Deus mandou ele, né, que era para levar a mensagem. Ele não quis ir, mas ele foi,
pagou o preço. E os companheiros, os que estavam no navio, ali também pagaram o preço por causa dele. Estava afundando, perderam a mercadoria toda. Mas, quando ele disse e reconheceu, ele disse: sou eu o pecador, sou eu o falho. Me elimine, jogue na água, que tudo vai acalmar. E realmente tudo acalmou. Mas Deus fez com que ele fosse levar a mensagem, fosse tragado, fosse engolido por um grande peixe. Mas ele foi levar a mensagem que como o Senhor queria. Vamos fazer, irmãos, a vontade do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. Jacó teve a sua vida errada. Jacó pagou o preço por tudo. Mas no final ele foi vencedor, porque ele entregou realmente a vida para Deus. E que nós possamos, irmãos, também não ser como Esaú, trocar a nossa bênção por um prato de lentilha, pelas ofertas do mundo, pelas coisas que o diabo muitas vezes nos oferece. Eu sempre digo para os irmãos, que o diabo não vem não se aparenta com guampa, com rabo horrível, aquele monstro, não. Porque se a pessoa vê assim, a pessoa vai correr. Ele vem, a Bíblia diz que ele vem vestido em anjo de luz, com sutileza, ele vem com artimanhas, ele vem com toda aquela, que você pensa que realmente está fazendo a coisa certa. E de repente, ele dá uma rasteira. Então vamos estar vigilantes e fazendo a obra do Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja para nós colocarmos em pé. Vamos estar orando ao Senhor.